Tchau, Tifoseria Bianconeira, muito boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada, enfim, o horário que vocês forem ver esse vídeo. Hoje, dia 12 de agosto de 2024, Finestra Bianconeira, para começar a semana. Eu queria pedir para vocês o seguinte: não conhece o Finestra, já ativa o sino, já se inscreve no canal. Aqui a gente vai falar da Juventus de Turim, sempre com muita imparcialidade. É o canal mais imparcial da internet, vocês não vão ver tanta imparcialidade assim em lugar nenhum. Então, já ativa o sino, se inscreve no canal, recomende aos amigos que gostam do futebol da Itália ou do futebol da Juventus, ou que simpatizam, que gostam da velha senhora. E ontem à noite eu ia fazer esse vídeo, fiquei pensando, faço, não faço, porque atendendo ao clamor, sim, ao clamor de alguns amigos, eu disse que 10, né? Mais um ontem pediu para mim, Mário, fala do mercado, volta a falar de mercado, não embarca nessa, não liga se, né? Você nem recebeu crítica, e se um dia receber, que se dane, né? O canal tem confiança sim, não vai sujar a imagem do canal. Então, atendendo a pedidos, se é para o bem da nação bianconeira do YouTube, tá bom, vou continuar falando de mercado e vou adotar aquela política, né? Quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser acreditar, não acredita, enfim, não tem problema. Então vamos em frente, vamos quebrar tudo, vamos para cima e vamos falar aqui então dos bastidores do mercado, né? Todo mundo já viu aí, né, essa contratação surpresa, que eu não tinha essa informação, do zagueiro do Milan. Vocês queriam um zagueiro francês? Pois é, né? O Calulu, né? Calulu. Já eu falo do Calulu, só esclarecendo que ainda não fechou. Eu estou gravando agora, são 9h20 da noite, não é oficial, não fechou, está por mínimos detalhes, né? Mas tá tudo certo entre Milan, Juventus e o jogador. Então, se chegou num acordo entre os clubes envolvidos e o jogador, é questão de tempo para ser anunciado esse defensor, o Calulu. O que eu achei da contratação do Calulu? É Calulu ou Calulu? É um jogador razoável. Não é um perna de pau, não é ruim, mas também não é o suprassumo da zaga. É apenas um bom jogador, nada além de um bom jogador. Ou seja, está longe de ser um jogador escarso, como a gente fala na Itália, um jogador fraco, e também não é o que a gente queria, que era o Calafiori. Porém, aí eu fui pesquisar aqui os números dele, os números me agradam, né? Tem bons números. Detalhe, foi muito contestado aí pelos milanistas, porque na última temporada ele teve muitos problemas físicos. Mas, diferentemente de outros atletas que passaram pela Juventus, que também tinham problemas físicos, mas eram mais velhos. Então eu vou dar um voto de confiança do Calulu e vou falar o seguinte, né? Alguns lá na Itália estão criticando. E aí eu não entendo. Se traz, critica. Se não traz, porque o diretor não se mexe. Tem que entrar no consenso esse pessoal. Mas é uma contratação, é um jogador que está com muito entusiasmo. E é o que eu falo, para jogar na Juventus já é um entusiasmo natural vestir uma camisa que foi vestida pelo Zidane, por exemplo, para os mais jovens. Então, vestir a camisa do time que tem mais torcida na Itália, a segunda maior torcida no mundo entre torcedores e simpatizantes. Então tem que ter uma motivação e o Calulu motivado me parece interessante, é um bom nome. Detalhe de bastidor, o Jalot pediu para ser negociado, eu estou confirmando essa notícia, não sei se chegou essa notícia aí, mas o Jalot pediu para ser negociado, portanto, esqueçam aí uma possível reintegração dele. Na verdade, fui eu que sugeri o Rugani ou o Jalot ser reintegrado. Agora, com a chegada desse zagueiro, né, que era do Milan, não vai ser preciso mais essa emergência. Qual que é assim, vem por empréstimo, né? Parece que é 3,5 milhões, enfim, os números exatos eu não tenho. Deixa fechar direitinho, deixa ele ser anunciado e aí, se precisar, a gente vai pontuar aí as questões financeiras. Mas o importante é afirmar que
está praticamente certo, ainda não está fechado, mas depois que o Milan e a Juventus entraram no acordo, é questão de tempo e bola para frente. Tenho duas informações bônus, já que vocês pediram tanto para falar de mercado. E sobre Copy Miners, a novela Copy Miners, e uma outra bônus aqui. Bom, eu falei lá atrás, né, que o Copy Miners ia se arrastar durante todo o verão europeu, durante todo o mês de agosto, e está se confirmando. Mas nós temos um capítulo novo aí. Por que eu falei no começo do vídeo que eu ia fazer ontem à noite? Porque no final da tarde ontem, conversando com uma das pessoas que eu confio, muito próximas da Juventus, por isso que eu fiquei pensando, faço o vídeo, não faço? Era noite de domingo, né? Falei, não vou fazer porque deixa eu pensar direitinho se eu vou voltar a falar de mercado. E hoje eu pensei direito, tá, vou vou voltar a falar e tá tudo certo. Então, ontem a gente conversou é que é o seguinte, existe uma novidade nessa negociação com o Copy Miners. Pela primeira vez, a Atalanta começa a ceder. Em que sentido, Mário? Ontem eu falei para vocês que o Giuntoli não foi no amistoso. O Giuntoli não estava na Suécia, porque justamente estava tratando nessa questão do Copy Miners e também outras questões de outros reforços, mas principalmente por causa do Copy. E a informação que eu tive ontem é que a Atalanta começa a ceder porque foi colocado oficialmente uma proposta, entre proposta e bônus, 55 milhões, a Atalanta pedia 60. E esses 55 milhões, diante da pressão que o Copy Miners está fazendo, a Atalanta realmente parece que começa a ceder. Detalhe. Só que isso depende de uma outra negociação. Qual que é o detalhe? A Atalanta quer um substituto para o Copy Miners para poder liberar ele. E ela negocia às pressas, né, com o Celtic, é assim que pronuncia, o time da Escócia, né, pelo jogador O'Reilly. Bom, não é uma negociação muito fácil para a Atalanta. Nossa, eu tenho que falar do mercado da Atalanta para falar do Copy Miners na Juventus. Veja a que ponto chegamos. Mas hoje teve um avanço nessa negociação da Atalanta com o Celtic pelo O'Reilly. E o O'Reilly, então, deve chegar na Atalanta. E aí sim, ele chegando lá, a Atalanta libera o Copy Miners para a Juventus. Agora tem uma coisa. Eu vi no fim do dia um zoom, que o Liverpool poderia atravessar a Juventus e levar o Copy. Por outro lado, eu vejo que o Copy Miners não foi relacionado para a final contra o Real Madrid. Assim como o Todibo não tinha sido relacionado no amistoso do Nice. Então, uma coisa é certa. Se o Copy Miners não foi relacionado numa final, é porque ele realmente está saindo. E aí surge esse medo, né? Do Liverpool. Isso foi um zoom, tá? Não é nada oficial. Porque falou Premier, falou Liverpool, né? Já viu. Sinceramente, vou dar minha opinião. Para mim, o Copy vai vir para a Juventus. Porque, diferente do Calafiori, o Copy Miners largou o treino. Ou melhor, não quis treinar. Levantou a voz ali, falou, não quero mais. Contratou até um psicólogo, os caras, porque ele estava meio passo das ideias. Então ele não vai fazer todo esse carnaval para depois ir para o Liverpool. Porque justamente ele quer ir para a Juventus. Então, juntando esse quebra-cabeça de que ele não foi relacionado, de que a Atalanta começa a ceder 55 milhões e que a Atalanta está com uma negociação bem avançada pelo O'Reilly, porque ela só vai liberar depois que esse cara chegar no time de Bérgamo, eu creio que o Copy Miners está a um passo da Juventus de se fechar essa tratativa amanhã ou depois e ser aí anunciado talvez até quinta-feira. É o que eu espero. Acho que eu fui claro aqui no que eu falei, né? E a informação bônus é que se porventura a Juventus não conseguir trazer mais 2 jogadores além do Copy,
né? Porque tem um externo para vir. Ah, outra coisa. Nossa, foi bom até falar nisso. Ainda nessa questão da Atalanta que começou a ceder para a Juventus, né? Deixa eu baixar aqui o volume. Ainda nessa questão da Atalanta que começou a ceder aos anseios da Juventus com 55 milhões, com preço bônus, e ela já lá pegando, né, avançando na negociação com o Celtic para o substituto do Kopp, parece que a Atalanta quer que a Juventus, eu vou usar um linguajar popular, quer que ela desista do Nico Gonzalez para ela poder liberar o Kopp também. No seguinte sentido, ela procura um atacante, porque o Scamacca está machucado, não vai ser o Milik, e esse atacante que interessa a Atalanta é o Nico. Como a Juventus está conversando com o Nico, parece que a Atalanta pediu para a Juventus dar uma maneirada no Nico para poder também fazer uma boa relação de bastidores e não pôr mais empecilhos no Kopp Miners. É o fim da picada isso. Que se está oferecendo 55 milhões, se a Atalanta está trazendo o O'Reilly do Celtic, faz o negócio com o Kopp Miners e aí quem tiver mais bala na agulha ou mais garrafa para queimar, para gastar, que vença a disputa com o Nico Gonzalez, é a minha opinião. Mas a gente traz aí a informação para vocês. E me foi dito o seguinte, que além do Kopp, dois jogadores que podem, aliás, dois jogadores não. Se por acaso a gente não conseguir trazer um externo e mais um lateral, um meio, que esse mercado que está incompleto, ele seria completado de fato, é o que eu falei para vocês, em janeiro. E que em janeiro a Juventus vai atrás de dois jogadores. Ou seja, independente do que aconteça nos próximos 15 dias até fechar o mercado, se vai chegar mais dois, mais três jogadores, independente disso, a Juventus pontua mais dois reforços para o mês de janeiro, ou seja, para a segunda metade da temporada. Isso me foi garantido hoje. Portanto, é isso que eu tinha para dizer para vocês nessa noite de segunda-feira. Deixa um like no Finestra Bianconera. Hoje estou aqui bem a caráter, bem juventino, né? Bem... Isso aqui, ó. É tudo Juventus aqui. Aqui não tem, né? Sempre Forza Juve. Fino alla fine e fiquem tranquilos. A gente vai continuar então falando de mercado, né, atendendo a tantos e tantos pedidos. Mas eu quero o seguinte, eu quero um like então, né? Já que eu vou falar de mercado, eu mereço um like. Uma boa segunda-feira a todos e amanhã talvez a gente volta para falar, quem sabe, dessa negociação do Kopp Miners já feito. É o que eu espero. Fino alla fine, Forza Juve e vamos para cima.